Boa tarde, pessoal. Eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e vou dar continuidade hoje sobre o tema relacionamentos, mas nós vamos falar de relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos. Vamos pensar que relacionamento abusivo é tudo aquilo que abusa, ou seja, que ultrapassa algumas limitações. Enquanto indivíduo e seres humanos, quando nós estabelecemos qualquer relação, conforme eu disse nos vídeos anteriores, nós vamos fazendo contratos, não é? No trabalho nós temos um contrato, socialmente nós temos outro contrato, e internamente nas relações pessoais nós estabelecemos contratos. O que são os contratos? É a forma que nós combinamos que nós vamos nos relacionar. Quando a gente desrespeita essa forma e essa maneira, um ou outro vai se sentir incomodado na relação, tá? E aí, por quê? Porque ele tá começando a partir da convivência com o outro, a perceber quais são os seus limites, quais são as suas limitações. Vou tentar ser um pouco mais objetiva. É claro que historicamente nós não podemos negar a história, o papel da mulher, do feminino, historicamente foi promovido através de abusos de muitas décadas. É só a gente pegar a questão das leis. Primeiro, no artigo 13 da Constituição, diz que a lei é para ser igual perante todos, mas a mulher só pôde votar a partir de 1932, só a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que ela foi para o mercado de trabalho porque os homens morreram nas guerras e elas começaram a trabalhar em casa, passaram do modelo de ama de casa, né, para serem provedoras, porque se tornaram viúvas, não é? E aí, elas começaram a adentrar no mercado de trabalho. Nesse primeiro momento da mulher no mercado de trabalho, ela era explorada de 15 a 16 horas de trabalho, de 12 a 16 no mínimo, em que ela recebia muito menos do que os homens nos mesmos trabalhos. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Você vai lá, pesquisa e você vai ver que historicamente tudo isso que eu estou falando é comprovado. Então, não tem como a gente negar que o ponto de partida do papel feminino e masculino foi desigual. Isso é a história que nos diz, não sou eu que estou dizendo, tá? Então a gente já começa a pensar daí. E o que é que traz o abuso? O que traz o abuso é o poder, tá? O que na nossa sociedade hoje representa o poder? Geralmente o dinheiro e a força, tá? A força da lei ou a força bruta e a questão do dinheiro também, que representa poder. Quanto tempo que essa mulher não ficou sob o poder do homem, sob o poder do papel masculino, porque ela era mantida por este homem, porque nós recebemos esse legado histórico. Não há como negar. E quais os legados que hoje nós repetimos nesses comportamentos e nesses modelos que nós trazemos? Tá? Tanto como eu disse no vídeo anterior, hoje a monogamia está sendo muito questionada, né? Os modelos tradicionais estão sendo questionados. Mas não é porque que a gente quer liberar para todo mundo. Não, não é isso. Onde há extremo, há desequilíbrio. Eu não sou a favor de nenhum extremismo. Eu não acho que para a mulher se estabelecer no mercado, a gente tenha que desqualificar o homem, o papel do homem, por exemplo. Mas nós precisamos aprender a conviver, né, a viver juntos e a construir juntos, cada um dentro das suas possibilidades, dentro desse modelo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, só a partir de 2000 que a mulher alcançou o ranking de alfabetismo. O que influenciou, se a gente for pegar esses dados? E olha que a porcentagem de mulheres são muito maiores no Brasil do que dos homens. Mas porque só em 2000 nós alcançamos um bom índice, próximo, ainda não igual, de alfabetização da mulher. Isso significa, talvez, que ela esteja sido responsabilizada por várias cargas, inclusive de provedora, e não conseguiu a questão de administrar a casa, de ser provedora, de cuidar dos filhos e de estudar? E aí ela teve que se submeter ao mercado de trabalho, onde os salários são desiguais, e aceitar isso, e não conseguiu se aperfeiçoar. Mas, desde a década de 70, a mulher vem lutando por esta igualdade, para que se prevaleça a lei que está lá na nossa Constituição, no artigo 13, tá? Que é a lei ser igual perante todos. E aí, por isso, a questão, por exemplo, do questionamento de, no mesmo cargo, a mulher ter a mesma condição de salário, tá? Porque historicamente nós fomos lesadas nesses aspectos e nós sim vamos ter que reparar.
quer a gente queira ou não, porque foi algo histórico, foi perdas históricas que nós tivemos, ok? Mas eu jamais gosto de falar da relação homem e mulher como melhor ou pior, mas como diferentes. E nessa diferença nós precisamos aprender a respeitar como nós nos estabelecemos hoje nessas relações, ok? Então isso para mim é o mais importante. Que nós temos vários desafios ainda para enfrentar, não há dúvida sobre isso, na maneira como nós estamos nos estabelecendo hoje em todos os campos. Mas por que eu estou trazendo esse tema? Para a gente perceber que não há como falar de relacionamento abusivo se a gente não falar que ele parte de quem tem o poder, seja em forma de dinheiro, seja em forma física, ou seja em forma de que usa a lei, as leis, os contratos, por exemplo, dentro das empresas, a seu favor. Né? Mas existe um outro contrato, que é o contrato emocional inconsciente, que se estabelece dentro das relações. E às vezes é aquilo que a gente fala do relacionamento tóxico, que não tem a ver com agressões físicas, mas agressões verbais. Então nós precisamos começar a questionar e entender que não é desqualificar, mas é construir junto essas relações, respeitando as diferenças e abrindo espaço para o apoio de que a gente possa cada vez mais construir relacionamentos menos abusivos. Claro que relacionamento abusivo parte do ser humano, independente de gênero, tá? Onde há poder, é ponto. Ponto, fecha, ok? Mas que sim, isso se estabeleceu historicamente no gênero, do gênero masculino sobre o gênero feminino, a gente não pode negar, ok? Bom, vamos voltar lá. Duas coisas, porque a gente precisa refletir sobre os nossos modelos de relações. Quando a gente fala de abuso, o abuso tem a ver com ultrapassar limites. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: quais são os seus limites? Será que você, de repente, também não está seguindo um modelo masculino que não deu certo? Da super-heroína, da mulher guerreira, da que dá conta de tudo, do que não precisa de ninguém, né? De que é autossuficiente porque trabalha e é independente. Tá? Que é um modelo que também é tóxico historicamente para os homens e que trouxeram vários suicídios, né? A gente pega lá historicamente, o número de suicídios é maior com os homens do que com as mulheres. Então nós precisamos levar isso em conta também, o sofrimento. Para isso, veja o documentário O Silêncio dos Homens e você vai entender o que eu tô falando. Que assim como custou para a mulher, também custou para o homem. Que custou mais para a mulher, a gente não tem dúvida, porque é assim que a história foi construída. Mas sim, isso custa. Então, toda vez que tem uma relação onde há um poder e esse poder ele não é usado de maneira para esta relação, em função dessa relação, vai haver uma subjugação, ou seja, eu vou julgar que o outro tem que se submeter a este meu poder. Então, se eu ganho mais e eu sustento a casa sozinha ou sozinho, onde que vai estar o poder? Nas minhas mãos. Como que eu vou distribuir isso de maneira igualitária, de maneira como uma comunidade, de maneira a acordar de que todos façam as mesmas coisas, de que todos tenham espaço dentro dessa relação para opinar, para decidir, né? Porque eu posso ganhando aqui e mantendo essa casa, mas tem alguém também mantendo essa casa em outro aspecto que não foi valorizado historicamente. Independente seja homem ou mulher, porque hoje muitos homens também estão cuidando das casas dos filhos, né? Esse trabalho não foi valorizado, não teve, mas ele tem um valor financeiro. É só você dispensar essa pessoa e contratar uma funcionária fixa para você ver o quanto tem esse custo. Só que isso não é enxergado dentro deste modelo capitalista que nós vivenciamos. Ok? Então a primeira coisa que eu quero perguntar para você é, dentro da sua relação, como é que se estabeleceu este contrato? Como é que foi acordado? E a partir do momento que você foi convivendo e que você quis refazer este contrato, nesta tua relação, o quanto você conseguiu expressar como você se sente nesta relação para refazer este contrato? Primeira coisa. Quais são os ganhos secundários que às vezes a gente se mantém submetido a algumas situações? Será que é porque a gente também não está tendo algum ganho secundário em relação a isso? Nós precisamos questionar. Porque a partir do momento que eu desejo romper uma relação,
Eu saio daquele modelo de que o outro está para me complementar e eu tenho que ir atrás da complementação das minhas possibilidades e limitações emocionais, comportamentais, de atitude e até financeira. Então, a gente precisa pensar duas coisas na relação sobre relacionamento abusivo. Eu abuso toda vez que eu ultrapasso o limite. Quais são esses limites? Da existência do indivíduo, da sua individualidade, né? Do respeito à sua individualidade, do respeito às suas emoções, do respeito emocional, do respeito mental, do respeito físico. Então é entender que aquele indivíduo é um ser único, que ele tem direito a exercer a sua individualidade, de que eu não tenho direito de chegar e botar limites numa individualidade que não é minha. Eu posso negociar, é diferente, mas impor não. Então, toda a questão do abusivo é quando eu tento impor, através de algum poder, né, algo da maneira como eu quero. E dentro das relações, isso não vai funcionar. Porque dentro de uma relação, ela passa a existir não da maneira como eu imponho, é da maneira como nós nos estabelecemos nessa relação, de que nós estamos de acordo com esta relação. Na medida em que um dos dois não estiver de acordo e isso não consegue ser negociado, essa relação se quebra. Então, é muito importante que a gente reflita, primeiro, quais são os teus limites? O que você sinalizou que você suporta, que você aceita e aquilo que você não aceita? Isso pra você precisa estar muito bem estabelecido. Eu não aceito isso dentro de uma relação. Eu não aceito que me trate dessa forma, eu não aceito que fale isso dessa maneira comigo, eu não aceito, né? Então, o que eu aceito e o que eu não aceito? Coloque como você se sente. Isso é muito importante. Lembra que nós aprendemos nos vídeos anteriores? Como eu me sinto nessa relação. Então, se eu me sinto submissa, ou submisso, eu preciso verbalizar isto. E eu preciso renegociar de alguma maneira a maneira como nós estabelecemos essa relação. Ok? Ah, Gisele, mas eu não consigo, porque aí a gente tá falando mesmo de relacionamento onde, por exemplo, a agressão verbal, a agressão física. Não existe outra maneira a não ser você romper essa relação, se não é mais o que você quer. Que toda escolha vai haver perdas? Vai. É porque você descobriu neste caminho que talvez você estivesse reproduzindo modelos não saudáveis de relacionamento e que agora você não quer mais. E você tem o direito de não querer mais. A questão é que você vai precisar fazer uma escolha. E essa escolha é de que eu não vou permitir mais que desrespeitem a minha individualidade, a minha integridade e a minha existência dentro dessa relação. Porque quando eu uso do poder, eu quero fazer com que o outro deixe de existir para que eu controle e manipule a existência do outro. E isso é um relacionamento tóxico. É assim que se estabelece um relacionamento tóxico. Quando eu posso usar de várias manipulações e artimanhas para negligenciar a existência do outro. Para que o outro pare de deixar de existir como ele quer e eu passe a conduzir e controlar tudo. O que acontece é que quando muitas mulheres tentam sair desses relacionamentos abusivos, começam as agressões verbais, físicas, que pode levar inclusive a ameaças de morte e a concretizar morte quando ela tenta romper, quando ela percebe dentro desse relacionamento. Se você tem uma amiga, um parente, uma mãe, ou se você está dentro de um relacionamento abusivo, você precisa se estruturar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, para poder sair desta relação. Se não há negociação, se não há respeito à integridade, à individualidade. E aí, então, estabelecer uma relação de maneira diferente. Lembre-se, quando eu vou me construir no mundo, a minha existência, eu não tenho controle sobre o outro. A única responsabilidade é com quem eu escolho conviver, aquilo que mais de particular eu tenho, que são os meus afetos e os meus sentimentos. Para quem você vai entregar o seu afeto e os seus sentimentos? Pode ser que você tenha entregue e tenha se arrependido porque descobriu várias coisas no caminhar, né, dessa trajetória e que hoje você não queira mais. E tudo bem, você tem o direito de não querer mais. Mas se estruture de uma forma a poder sair dessa relação. É onde a psicoterapia fortalece para que os indivíduos tenham esta força para sair dessas relações tóxicas e abusivas. Outra coisa é, questione se essas relações não começaram a partir das tuas carências ou das suas projeções e expectativas que você jogou no outro que não eram verdadeiras. E aproveite essa oportunidade para enxergar as coisas e as pessoas como elas são dentro das suas limitações, das limitações dela e suas também. Porque toda relação que começa
a partir da tentativa de mudar o outro, de alimentar carências ou complementar carências, está afadado ou mais sujeito a se transformar em um relacionamento tóxico. É por isso que o autoconhecimento é muito importante, para você descobrir quais são os seus limites, para você descobrir quais os modelos que estão se repetindo nessa tua história, para que você possa ter a liberdade e o direito de escolha de fazer de maneira diferente, de se relacionar de maneira mais saudável. E a base de tudo é o respeito à integridade da sua existência, desse ser que existe de maneira completa. Essa é a primeira parte desse tema denso, pesado, mas que nós precisamos refletir, e no próximo vídeo eu continuo falando um pouco mais especificamente sobre emoções e sentimentos que estão relacionados nesse tipo de estabelecimento de relações. Um grande beijo!